Bom dia, igreja. Bom dia. Bom dia, irmã Beth. Bom dia, professora Paulinha. Hoje é dia de preparação. Dia muito importante. Estarmos todos prontos para o dia do Senhor. Vamos cumprimentar os nossos irmãos que estão nos assistindo. Um bom dia para você. Bom dia da preparação. Quer cumprimentar eles, irmã Beth? Sim. Bom dia, escola. Bom dia, você de casa. Que tudo hoje ocorra da melhor forma possível para que seu sábado seja santificado a Deus. Amém! E para isso, então, a gente tem que começar orando, né? Vamos orar? Sim. Ora. Querido e bondoso Pai, obrigada, Senhor, por esse dia. Obrigada, Senhor, por essa manhã de estudos. Que todos nós aqui e aqueles que estão em casa, Senhor, possam ter o Espírito Santo para esclarecer cada palavra que for dita, Senhor, desse estudo tão importante para nós. Amém. Esteja com cada um, esteja durante o dia abençoando, esteja nos abençoando no nosso trabalho, Senhor, que possamos aprender para poder divulgar a sua palavra, ó Pai. E todos aqueles que sentirem no coração o desejo de estar aqui, Senhor, os abençoa, os esclarece, Senhor, para que eles possam vir e se tornar missionários a Ti, ó Pai. Amém, Senhor. Esteja conosco, é o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmã Beth, não sei se a senhora vai concordar comigo, mas na sexta-feira o inimigo atenta tanto para que a gente não guarde o sábado como deve guardar. Sim, para que se atrase, para que coisas fiquem para a última hora. Sim, então na sexta é dia de redobrar as orações. E também uma maneira de enfrentar o inimigo é com louvor. Quando a gente canta, os males espantam, e é verdade mesmo, né? E o nosso coração vai se enchendo com a graça, com a presença de Deus. Então qual hino nós vamos cantar nesse momento? Nós vamos cantar o hino 284. Obedecer é melhor. Obedecer é melhor do que sacrificar. Melhor é sempre atender a Deus e a lei guardar. A Deus com fé, nossa alma volvamos a sua lei, obedeçamos, pois obedecer é melhor do que sacrificar. Melhor é sempre atender a Deus e a lei guardar. Dizeis que não é preciso, mas a lei guardar. Olha que a Bíblia em lugar algum a faz tombar. A Deus com fé, nossa alma volvamos a sua lei, obedeçamos, pois obedecer é melhor do que sacrificar. Melhor é sempre atender a Deus e a lei guardar. Virão as bênçãos de Deus a quem a lei seguir. Ó sim, Jesus nos ajuda a toda a lei cumprir. A Deus com fé, nossa alma volvamos
Então, nós fomos salvos para a obediência e obedecer com amor e contentamento que o Senhor tem para nós. E uma das coisas que Deus tinha dito, que nós deveríamos guardar as palavras no coração, para não pecar contra Ele. Sim. Então, essa semana, qual verso nós estamos guardando no coração? 1 Pedro 1:22. É um verso bem curtinho, rapidinho você vai decorá-lo. Amém. Então, eu vou contar. 1, 2, 3. 1 Pedro 1:22. Purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade, para o amor fraternal não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro. 1 Pedro 1:22. 1 Pedro 1:22. Purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade, para o amor fraternal não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro. 1 Pedro 1:22. 1 Pedro 1:22. Purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade, para o amor fraternal não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro. 1 Pedro 1:22. Amém. Amém. Agora é o momento que a palavra vai ser aberta. Amém. Desejamos que o Senhor te abençoe muito e que você escute a voz de Jesus nesse momento. Que seu sábado seja maravilhoso. Amém. Amém. Bom dia mais uma vez para você. A gente fica muito feliz ao saber que você está sempre acompanhando o Bíblico aqui com a gente. E da mesma forma que a gente também está se enriquecendo com a palavra de Deus, a gente tem certeza que você também aí em casa também está se enriquecendo com esta palavra. Palavra que traz vida, palavra que transforma. No estudo de hoje, que foi uma bênção para nós, como tem sido todas as madrugadas, a gente estudou 3 livros. Estudamos o livro de Isaías, no capítulo 57 ao 59. Também estudamos Lucas, capítulo 6, verso 1 a 11, e Mateus, capítulo 12, verso 1 a 14. E o livro Desejado de Todas as Nações, a gente estudou o capítulo 29, que fala sobre o maravilhoso sábado que Deus nos deu como presente, para que a gente possa usufruir dessas bênçãos dele. Então, durante esse estudo bíblico que a gente vai ter agora, a gente vai estudar sobre esse assunto tão maravilhoso que Deus preparou para nós nessa manhã e preparou para você também. Primeiro a gente vai começar lá pelo livro de Isaías, onde nós vamos estar comentando primeiramente o capítulo 57. E ali no livro de Isaías, no capítulo 57, o Senhor Deus ele traz a situação em que o povo se encontrava. Uma situação, mais uma vez, de idolatria. E se nós pararmos para pensar, a gente vê que o povo de Deus sempre se mete com idolatria. Porque um dos propósitos de Satanás é fazer com que Deus seja tirado do coração do ser humano. E quando Deus é tirado do coração do ser humano, ele vai adorar a quem? Né? Então há um vazio no coração do ser humano que só Deus pode preencher. Mas aí muitos dos seres humanos, às vezes, querem preencher esse vazio com outras coisas. E foi assim com o povo de Israel também. Eles se afastavam de Deus devido aos seus pecados e para continuar adorando alguma coisa ou alguém, eles adoravam seus ídolos, as imagens, né, que eles faziam ali. E aqui no capítulo 57, o Senhor ele faz um convite para esses que estavam na idolatria, para esses que estavam ali se prostituindo, adulterando com outros deuses, né? Por exemplo, aqui no versículo 3 do capítulo 57, diz assim: Mas chegai-vos aqui, vós, os filhos da agoureira, descendência adulterina e de prostituição. É o Senhor Deus que está fazendo esse convite para o povo. Venham a mim. Deve ter sido duro ouvir um apelo como esse, né? Eles que eram considerados como filhos de Abraão, agora serem chamados de filhos da prostituta, filhos da transgressão. Imagina que muito horror, forte, né? E ele continua descrevendo a situação em que o povo se encontrava. O que o povo fazia adorando esses falsos deuses? Ele diz no verso 4 em diante: De quem fazeis o vosso passatempo? Contra quem escancarais a boca e deitais para fora a língua? Porventura não sois filhos da transgressão, descendência da falsidade? Olha só as palavras que Deus usa para descrever a situação em que o povo se encontrava. E ele continua:
que vos inflamais com os deuses debaixo de toda árvore verde, e sacrificais os filhos nos ribeiros, nas fendas dos penhascos. A idolatria do povo era tão grande, mas tão grande, que eles até sacrificavam seus filhos para satisfazer as vontades dos deuses falsos, que não eram deuses, mas eram demônios que pediam esses sacrifícios. E eles ofereciam os próprios filhos para satisfazer os desejos desses falsos deuses, né? E ele continua: nas pedras lisas dos ribeiros está a tua parte. Estas são a tua sorte. Sobre elas também derramaste tua libação, e lhes ofereceste ofertas. Contentar-me-ia eu com estas coisas? A gente vê aqui no capítulo 57 muito Deus perguntando: se contentaria eu com isso? Venham a mim, não é dessa forma que eu quero que vocês vivam. Isso não me agrada, eu não posso aceitar isso. Não posso compactuar dessas coisas que vocês estão fazendo de uma forma errada. E aí, por exemplo, no capítulo 14, o Senhor ele diz assim: e dir-se-á, aplanai a estrada, preparai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo. Deus agora pede que o povo tire do caminho deles o obstáculo, que eram esses falsos ídolos, para que o Senhor pudesse novamente renová-los, restaurá-los e trazê-los de volta para o Senhor. E aí no verso 15, é um versículo muito bonito e muito conhecido também, que diz assim, ó: porque assim diz o alto e sublime, que habita na eternidade, e cujo nome é Senhor, no alto e santo lugar habito, como também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Esse Deus também habita com o contrito e abatido. Ele queria habitar com o povo. Ele também quer habitar no meu e no seu coração. Agora nós vamos partir para o capítulo 58, onde o Senhor ele pede que Isaías anuncie para o povo de Deus os seus pecados. E quais eram os pecados, professora Joana, que esse povo mais ainda estava cometendo, aí no capítulo 58? Lucas, você já tem descrevido para nós a situação, a condição do povo, de né? Idolatria. De idolatria, de total apostasia, mas o pior de tudo não era isso. O pior de tudo era ir até Deus, ainda continuar nos seus atos de piedade, Santidade falsa, né? De guardar falsa. O sábado, de ir para o templo, de continuar os seus atos exteriores, achando que Deus iria aceitar isso, sendo que o coração deles estava dividido, servindo aparentemente a Deus e a Mamon, servindo ao diabo, porque realmente eles sacrificavam aos demônios. E aqui a condição que Isaías vem trazendo, se você vê o versículo 1 do capítulo 59, por exemplo, diz que Deus fala assim: mas eu não estou com a mão encolhida que eu não possa salvar e nem surdo para que eu não possa ouvir. O problema está no pecado de vocês, porque a transgressão de vocês faz separação entre nós. Então vocês vêm até mim e ainda me questionam: por que a gente jejua e o Senhor não olha para nós? Que é o que ele descreve no 58, no 58, exatamente, no versinho 3, quando ele fala: por que, Senhor? A gente está jejuando, o Senhor não atenta. A gente está clamando, o Senhor não nos ouve. Mas espera aí, como assim? Não estou entendendo a situação de vocês. Aí ele traz a real condição. Porque é assim, Deus quando ele examina a gente, Lucas, ele não vai examinar: olha, Lucas está ali na igreja no sábado. Olha, Lucas está ali devolvendo o dia. Olha, Lucas está ali. Não, ele examina o mais profundo do nosso ser. As intenções do coração da gente, né? As intenções. Olha aí, as intenções têm que acompanhar as nossas ações. Não adianta apenas praticar boas ações. As intenções têm que estar de acordo com essas ações. E aqui diz, no versinho 4, ele diz assim, ó: vocês jejuam para contendas e rixas, para ferides com punho iníquo, jejuando assim hoje, como se fará ouvir a voz do alto? Será este o jejum que eu escolhi? Olha só, vocês jejuam, mas dentro do coração de vocês a guerra, a violência, a morte. Injustiça também, né, que eles praticavam. Exatamente. Como é que eu posso ouvir tal jejum? Aí ele fala: peraí, eu vou ensinar vocês qual é o jejum que me agrada. Vou falar para vocês como é que vocês vão jejuar a partir de hoje. Aí, aqui a partir do versículo 6, ele vai trazendo para a gente qual é o jejum que Deus aprova. Olha só: porventura não é este o jejum que escolhi,
que soltes as ligaduras da impiedade, desfaça as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces a todo jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casas os pobres desabrigados, e se vires o nu, cubras e não te escondas do teu semelhante? Olha aí, vai mais do que passar fome, né? Mais do que tirar ali um tempo para se abster do alimento, vai muito mais além do que isso, né? E você consegue perceber aqui, Lucas, que esse jejum que Deus coloca, ele vai além de você mesmo. Porque muitas vezes a gente entra em jejum até por lutas espirituais da gente e tudo mais, sendo que o foco às vezes é só nós. Isso. E aqui Jesus, ele coloca um foco muito mais além. O foco não é só você, o foco é o outro também, né? Tira de você o foco e coloca no outro. E aí ele fala, esse é o jejum que eu aprovo, é isso que eu quero de vocês, um coração que receba do meu amor para dar esse amor àquelas pessoas que necessitam. E também no verso 8 mostra o resultado que viria sobre o povo de Deus se eles praticassem esse jejum que Deus queria deles. Aí no verso 8 diz assim, ó: então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. E o verso 9, então clamarás e o Senhor te responderá, gritarás e ele dirá, eis-me aqui, se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar iniquamente. Esse seria o resultado que viria para o povo de Deus se eles seguissem esse jejum que foi descrito aqui no capítulo 58. Até porque o Desejado de Todas as Nações ontem nos trouxe uma frase muito interessante. Disse que jejuar ou orar, quando imbuídos de um espírito de justificação própria, é uma abominação aos olhos de Deus. Imagine só. E era esse o tipo de jejum que o povo de Israel se envolvia. E Deus disse, chega, basta. Agora eu quero um outro nível, eu quero mais santidade. E aqui o texto que você leu, dizendo que Deus ele habita no alto, mas também habita com o contrito e abatido, é muito claro em nos ensinar que a contrição é o caminho para a justificação. E que a humildade é o caminho para a santidade. Então nós precisamos contrição e humildade. E sabe, o capítulo 58 fecha com chave de ouro, aqui no versinho 13, quando Deus apresenta, olha que interessante, Deus está falando de uma situação do povo e eles falam, nós estamos jejuando, o Senhor não responde, ele fala, eu não respondo porque no coração de vocês há iniquidade. E ele fecha o capítulo falando sobre o sábado. Sobre o sábado. Que interessante, né? Parece aparentemente não ter nenhuma ligação. Isso. Mas tem toda a ligação. E no estudo de hoje, que nós vamos falar sobre o sábado, nós vamos ver que o capítulo 58, fechar com o sábado, é fechar com chave de ouro. Tem um propósito aí, tem né? Um Porque propósito. que Deus quis que esse versículo ficasse quase assim, terminando já o capítulo 58 de Isaías, né? E o 14 também, uma promessa também. Sim, e ele fala, se você desviar o seu pé de profanar o sábado, de cuidar dos seus próprios interesses, de falar suas próprias conversas, palavras vãs, de buscar aquilo que só lhe agrada, se você desviar o seu pé de fazer isso, possa ter certeza que o Senhor se deleitará contigo, que é o verso 14, isso. né? A promessa, eu farei vocês cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de teu pai Jacó. Exatamente, para quem aí tem medo de guardar o saldo de perder o emprego, eu te sustentarei com a herança de Jacó, que promessa maravilhosa. E ele ainda termina dizendo assim, porque a boca do Senhor o disse, e o Deus que prometeu isso, ele é fiel em cumprir. Então ele selou com a palavra dele, eu digo e eu vou cumprir. E só sabe, basta você crer. É muito interessante isso, porque na obra de restauração que Deus tem para fazer na nossa vida, o sábado faz parte disso. Porque essa é a lei do sábado. A lei do sábado é justamente isso que Deus descreveu aqui nos versos 6 e 7, que soltemos a ligadura da impiedade, que ajudemos os que estão sofrendo, que atendamos, né, os necessitados. Então, essa é a obra do sábado. E o sábado vem justamente para isso. Por isso que ele fala, se você desviar o seu pé de profaná-lo, se você segui-lo, guardá-lo verdadeiramente, o meu caráter vai estar impresso em você. Você será desse jeito aqui como eu sou. E aí, praticar esse tipo de obra vai ser fácil, porque já teremos recebido em nós a impressão, o caráter de vai Cristo. Vai ser um enfadonho, né? Vai ser um prazer, que eles estavam jejuando e guardando o sábado com uma forma enfadonha, muito chato, mas Deus queria que eles guardassem o sábado e jejuassem de coração ali, expressando o seu sentimento, isso é um amor verdadeiro para com Deus. Exatamente, agora você trouxe um ponto importante. Por quê? Porque no tempo de Jesus, acontecia o mesmo. Os fariseus, os judeus, né? Eles colocaram tantas minúcias, tantas regras sobre o sábado,
que o sábado agora se tornou enfadonho, era um peso. Eu imagino que deveria ser um peso mesmo. Porque imagina só, você ter que dar a quantidade certa de passos. Você não poder fazer isso, não poder fazer aquilo, e aquele monte de coisa sobre você, te impondo, te exigindo, deveria ser muito tedioso guardar o sábado mesmo. Eu não guardaria o sábado se ele fosse desse jeito, não guardaria. Mas olha, interessante porque no capítulo 29 de Desejar a Todas as Nações, diz exatamente isso, que diz que os homens encheram o sábado de tantas minúcias que já não possuía mais o caráter de Deus, era o caráter do homem. O sábado tinha o simbolismo de crueldade, de egoísmo, porque o próprio Jesus disse, se vocês virem um animal lá no buraco, vocês fazem todo o esforço para tirar, mas um homem, vocês não se importam com ele, uma vida, eles preferiam ajudar um animal do que o próprio ser humano. Que foi feita a imagem de Deus. A imagem de Deus. Imagem divina de Deus. O sábado ficou como um registro para eles, como um símbolo do homem, do próprio homem, do caráter ruim que o homem tem, de egoísmo, de crueldade, de completa indiferença. E aqui no Mateus 12 vem trazendo uma situação dessa, né? Justamente. Fala sobre 2 curas que Jesus realizou e ele poderia ter realizado essas curas em outros dias da semana, mas Jesus ele quis realizar no sábado essas curas porque ele queria ensinar para o povo dele como é que eles deveriam proceder, tanto no dia de sábado para com seu semelhante e como eles deveriam voltar a guardar o sábado como era no início. Então aqui em Mateus, no capítulo 12, a gente vai ler aqui, por exemplo, os 2 relatos assim, que explica o porquê que os judeus estavam ali acusando Jesus por ele ter feito essa cura no sábado. Curar no sábado para os judeus era algo que não podia curar, né? Eles diziam que era pecado. E Jesus, quando ele curou aquele homem da mão ressequida, do homem da mão atrofiada, eles começaram a acusar Jesus, mas não pode curar no sábado, é errado curar no sábado. E aí Jesus disse, é lícito no sábado matar ou salvar, deixar vivo ou deixar perecer. Então Jesus começou a colocar eles ali, vamos supor assim, meio que na parede, né? Para que eles pudessem entender que eles estavam indo muito além nessa questão da guarda do sábado, restringindo muito essa questão. E Jesus queria mostrar para eles que guardar o sábado era amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. O capítulo 12 diz que Jesus estava passando e ele, junto com seus discípulos, passou por uma seara. E aí, imagina só, trabalhando o dia todo, sem muito tempo para comer, os discípulos viram ali as espigas e fizeram o quê? Pegaram e debulharam, né? E comeram. Aí parece aquela coisa, né? Parece que eles estavam ali escondidos. Pegaram. Sempre no encalço ali de Jesus, dos discípulos, né? Para acusar. Imagina que coisa chata, né? Com certeza. Mas por que seus discípulos violam a lei do sábado? Eles dizem que era uma dupla ofensa. Porque eles estavam colhendo que era e errado. estavam debulhando. No dia de sábado não pode fazer 2 isso. trabalhos eles fizeram. Para os judeus fizeram 2 trabalhos. Colher e debulhar. Imagina só, que loucura, né? Que povo meio doido. Mas aí Jesus responde. Jesus tem as melhores respostas. E aí Jesus responde, se você ver aqui no verso 3. Vocês nunca leram? Que ignorância. Vocês nunca leram o que está escrito? O que fez Davi quando entrou lá no templo e comeu o pão da propiciação que não lhe era lícito comer? Aí ele avança ainda e diz assim, vocês também nunca leram que os sacerdotes fazem no templo uma obra maior e no sábado, mas eles sem culpa, né? Ficam sem culpa? Eu quero dizer para vocês que está aqui quem é maior do que o templo. Eu quero dizer para vocês que está aqui aquele que é o Senhor do sábado. Criador do sábado, que criou e sabia como guardar. Agora pensa só, como nós seres humanos, nós não enxergamos um palmo à frente do nosso nariz. Eles estavam discutindo com aquele que criou o sábado, com aquele que havia dado o sábado para eles quando? No Éden. Porque não sei se vocês sabem, vocês aí de casa, mas o sábado não foi instituído apenas para os judeus. O sábado foi instituído na criação, ou seja, para toda a humanidade. E Jesus estava ali como o Senhor do sábado, eles querendo ensinar Jesus a como guardar o sábado. Ele que criou o sábado, olha o absurdo. E ele fala ainda mais, ele diz, olha, os sacerdotes fazem no templo um trabalho maior e não são considerados culpados. Por quê? Porque eles estão trabalhando para Deus. Está aqui o próprio Deus e eles estão trabalhando para mim. E também porque os sacerdotes, eles
estavam realizando o trabalho no templo, sendo que o verdadeiro cordeiro já tinha vindo. Eles continuavam ali realizando aquele trabalho no templo, oferecendo aquele sacrifício, aquelas ovelhas, mas já não tinha mais sentido, porque o cordeiro verdadeiro já tinha vindo. Então eles não precisariam mais ficar naquele ritual de sacrifício no templo. Então quando Jesus disse, aqui está quem é maior do que o templo, é porque Jesus queria tirar a atenção dos sacerdotes do templo, dos rituais do sacrifício, para trazer para ele mesmo, para que eles pudessem crer naquela palavra que João Batista disse. Eis que este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então foi justamente isso que o Desejar Todas as Nações falou. E também o Desejar Todas as Nações falou que eles se achavam conhecer tanto a Escritura, que foi por isso que Jesus citou esses dois relatos, quer dizer, um relato do Antigo Testamento, que foi acerca de Davi, e outro que era a situação do serviço dos sacerdotes no templo. Porque eles achavam que sabiam as Escrituras, mas Jesus mostrou para eles que eles tinham uma completa ignorância acerca da Escritura. E sabe, no Desejar de Todas as Nações tem um parágrafo que inicia assim, ó, Cristo queria ensinar aos discípulos, e eu gostaria de ler esse parágrafo, porque fecha esse pensamento. Fecha esse pensamento que nós estamos falando aqui, ó. Cristo queria ensinar aos discípulos e aos inimigos que o serviço de Deus está acima de tudo. O objetivo da obra de Deus neste mundo é a redenção do homem. Portanto, tudo quanto é necessário que se faça no sábado, no cumprimento dessa obra de salvar alguém, está em harmonia com a lei do sábado, não se quebra o sábado. Se você no sábado está fazendo uma obra que é para a redenção e salvação de alguém, você não quebra a lei do sábado. E os discípulos estavam envolvidos justamente nisso, na obra de salvação, com o próprio Cristo. Então disse, não quebra, pelo contrário, você está cumprindo a lei. E aí ele diz, Jesus coroou então seu argumento declarando-se Senhor do sábado. Alguém que estava acima de qualquer dúvida, acima de toda a lei. Esse eterno juiz absolve de culpa os discípulos, apelando para os próprios estatutos de cuja violação são acusados. Jesus é o melhor advogado, né? Ele usa a lei que está sendo, pela lei que eles estão sendo acusados, ele usa a própria lei para defender os discípulos, dizer, não, eles não são culpados, porque eles estão cumprindo a lei do sábado ao estarem trabalhando para mim em salvação de outros. Em sequência da narração, vem trazendo então que Jesus entrou na sinagoga. E olha só, pensa só como é a situação. Tinha alguns homens ali, tinha um homem com a mão ressequida, com a mão atrofiada, né? E tinha alguns homens que queriam acusar a Jesus. Então eles fizeram a seguinte pergunta. Eu fico imaginando, né? O senso, até onde o ser humano vai, achando que poderia pegar Jesus. E perguntaram assim de maneira muito astuta, é lícito curar no sábado? Aí Jesus é muito sábio. Aí Jesus pega e responde assim, peraí, me responde você uma pergunta. Aqui no versinho 11, ó. Qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha num sábado, esta cair numa cova, não fará todo o esforço tirando-a dali? Estou falando de um animal. Se ele cair na cova, você não vai fazer todo o esforço para tirá-la dali? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha? Logo, é lícito nos sábados fazer bem. E sabe, o texto deixa eu ver. É o outro texto de coisa que traz mais detalhes. O texto de Marcos traz mais detalhes que diz assim, ó, é lícito dar a vida ou tirá-la? E aí, essa pergunta de Jesus revela o intuito que estava dentro do coração deles. Porque eles estavam ali questionando se era lícito curar no sábado, mas dentro do coração deles, eles tinham um plano de matar Jesus. Pensa nisso, Lucas. O Desejado de Todas as Nações traz um texto que explica exatamente esse verso, que diz assim, ó, o parágrafo que começa, os espias não ousaram responder Jesus à presença da multidão, porque quando Jesus pergunta, é lícito? Eles ficam calados, porque eles sabiam da verdade. E ele diz assim, ó, que eles manifestavam maior cuidado por um animal do que por um homem criado à imagem de Deus. E aí, o parágrafo mais abaixo diz assim, ó, quando Jesus se voltou para os fariseus com a pergunta se era lícito no dia de sábado fazer bem ou mal, salvar ou matar, pôs-lhes diante os próprios maus desígnios deles. Estavam lhes dando caça à vida com ódio
amargo. Ao passo que ele salvava a vida e trazia felicidade às multidões. Seria melhor matar no sábado, como estavam planejando, do que curar o aflito, como ele fizera? Então, dentro do coração deles, estavam pensando em quem? Vou matar Jesus, estou arrumando um jeito de matá-lo. No sábado, eles estavam planejando a morte de Jesus. Estavam transgredindo a lei do mesmo jeito. E eles estavam condenando os discípulos por pegarem espigas, estavam condenando Jesus por curar no sábado, sendo que eles tinham dentro do coração deles uma coisa muito pior. Eles eram assassinos. Então, veja só a falta de lógica que havia entre eles. Era como Jesus disse, vocês comem um mosquito para engolir um camelo. Vocês ficam se atentando a coisas tão pequenas, mas dentro do coração de vocês há coisa pior do que isso. Há uma maldade muito grande. Por isso que Jesus, ele faz o convite do capítulo 58, lá de Isaías, voltando, é para que saia dos atos exteriores, para que entre dentro da onde? Coração. Do coração. Porque é aí que tem que acontecer a mudança. Porque é aí que é a fonte de toda a maldade. E para a gente já ir encerrando esse estudo, né? Eu sei que tem muita coisa para a gente falar, para a gente comentar, são tantos detalhes, mas você pode ler esse capítulo completo no Desejado de Todas as Nações, o capítulo 29, para você não perder nenhuma palavra, porque tudo que está escrito aqui é muito importante. E às vezes a gente não consegue abordar tudo que a gente queria, né, Lucas? Porque são tantos assuntos. Mas aqui no capítulo 29, ele encerra trazendo uma lição muito importante para nós. Hoje se ouve muito essa frase, Cristo aboliu a lei. Não é assim que se é dito por aí? Cristo aboliu a lei. Nós temos que ter muito cuidado com as nossas palavras, porque a gente não sabe muitas vezes o peso que isso representa. Lá em João capítulo 15, verso 10, o próprio Jesus afirmou, tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. O próprio Jesus disse, eu sou o guardador da lei do meu Pai. Eu observo a lei. Que lei Jesus estava falando? Os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, que está incluso o sábado. Então, quando você abre a sua boca para dizer que Cristo, ele aboliu a lei, você está dizendo que o próprio Cristo é mentiroso. E que nele não está a verdade, porque ele próprio disse, eu guardo a lei. Eu observo, e eu não vim para revogá-la, mas eu vim para cumpri-la. Aí alguns entendem, cumpri-la, pronto, a gente não precisa cumprir mais. Não. Nós não podemos distorcer a palavra de Deus. Cristo não se contradiria. Imagina só, ele ensinar tudo o que ele ensinou no Antigo Testamento, passar todas as leis para o povo de Israel, falar através dos profetas e agora de repente ele muda tudo. Aí se ia contradizer o que ele diz lá, né? Que diz, eu, Senhor Deus, não mudo, né? Então Deus não muda e ele, como não muda, sua lei também não muda. Seus estatutos não mudam, permanecem. Que a lei, ela representa o caráter de Deus e o caráter de Deus é imutável. Exato. Então, para você mexer no sábado, você precisa mexer em toda a Bíblia. Você precisa contradizer tudo o que já foi escrito. Então, a lei do Senhor, ela é imutável. Ela nos mostra, o sábado nos mostra que não há outro Deus, porque o sábado é uma lembrança de que Deus é o nosso Criador e de que nós somos povo dele. Então é um sinal entre nós e Deus. Quem é o nosso Deus? Aquele que criou todas as coisas. Ah, é? Como é que você me prova isso? O sábado foi dado como prova. Então o sábado ele é imutável. O sábado é uma lembrança de que não há outro Deus e de que nós somos um povo distinto e santo, separado para o Senhor. Então que essa lição do sábado fique dentro do nosso coração. Que nós não nos esqueçamos, porque a obra de restauração à imagem de Deus envolve o sábado. Verdade. E também que Deus, ele deu o sábado com propósito para todo mundo. Não foi só para um povo escolhido ali, mas o sábado está desde a criação. Não pertence somente aos judeus, não pertence somente a nós. O sábado foi dado para toda a humanidade, para que todos possam pertencer a esse Criador, ao dono de tudo que é o nosso Deus. Que você possa também usufruir das bênçãos desse dia, tomar a decisão de guardar esse dia como um dia santo, como diz a Bíblia, como Jesus guardou, como seus seguidores guardou, como nós guardamos, você também possa guardar também. Senhor Deus, muito obrigado por esse estudo que nós tivemos, por poder compartilhá-lo com outras pessoas que nos assistem, Senhor. Muito obrigado porque apesar de nós termos
errado e estragado aquilo que o Senhor criou. O Senhor veio até este mundo para nos dar um exemplo de como deveríamos obedecer ao Senhor, como deveríamos guardar a Tua lei, uma lei de liberdade, uma lei de amor, e também como deveríamos guardar o Teu santo sábado. Nos ajuda, Senhor, a obedecer a esta lei e também, Senhor, a guardar esse dia como o Senhor nos pede. Nos ajuda a ser fiel ao Senhor em todas as coisas e a seguir o Teu exemplo, Senhor, e seguir os Teus passos em todos os momentos. Abençoe essa pessoa que está nos assistindo, que ela também sinta em seu coração o desejo de tomar uma decisão de ser fiel ao Senhor na observância desse dia santo e que ela possa receber na vida dela a bênção que o Senhor prometeu lá em Isaías 58:13. Que o Senhor fique conosco nesse dia, abençoando cada um de nós. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Até amanhã. Até amanhã.